Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje celebramos a vida de São Carlos Borromeu, um santo que nasce exatamente em plena época da Reforma na vida da Igreja, como que uma resposta concreta de Deus à Igreja que necessitava reconhecer que tinha perdido o seu amor primeiro. E olhando para São Carlos Borromeu e para tantas pessoas que com ele viveram essa época da Reforma, nós temos dois personagens contrários. O primeiro, Lutero, que quis fazer uma reforma segundo ele mesmo. E hoje nós temos a divisão por causa dele. E nós temos a Carlos Borromeu, que começa a fazer a verdadeira das reformas. Se existe uma instituição que necessita reforma, se existe um grupo, se existe algo que necessita reforma, a reforma deve começar em nós. O voltar às origens, como muitas vezes se fala, exatamente não é fechar-se no passado distante de nós, mas é voltar à simplicidade e o ardor da pregação apostólica. Isso significa voltar às origens. Então Carlos Borromeu nos ensina isso, a sempre, em primeiro lugar, antes de cobrar, antes de buscar a reforma dentro de cada um de nós. E São Carlos, das tantas coisas que se caracteriza, ele, como nobre que era da cidade de Milão, ele começou a vender os seus próprios bens para construir hospitais, para a edição de catecismo. O primeiro testemunho de catecismo que nós temos na igreja é com São Carlos Borromeu. Mas a principal reforma começa no querer estar desapegado. Todos nós, e o Evangelho de hoje sempre é muito oportuno, voltar a lê-lo, voltar a trazer para dentro de nós nos apegamos a mínimas coisas. E todo o apego, todo aquele que é apegado não reconhece que necessita de conversão. Nós podemos dizer que a primeira consequência do apego é essa: ela nos conforma a coisas pequenas, nós vamos nos acostumando com elas, e essa reforma não acontece dentro de cada um de nós. Enquanto o Senhor quer de nós liberdade, livres para o verdadeiro amor, livres para a verdadeira entrega, livres para, como nós pedimos na oração coleta de hoje, para que a Igreja continue mostrando ao mundo o verdadeiro rosto de Cristo. Por isso que, por intercessão de São Carlos Borromeu, que peçamos ao Senhor que nos faça ver aonde hoje, agora,
Nesse momento aqui, nessa Santa Missa, o Senhor pede o desapego de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.